Vem sentir o brilho, a força em você. Um mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, energia vital. Cicron é o caminho, o começo e o fim. Estamos ao vivo toda sexta-feira, às 15 horas aqui no YouTube. Claro que hoje a gente teve um probleminha, mas isso vem para mostrar o quanto somos resilientes. Você estava ansioso para esse programa? Eu também, porque hoje o tema é ansiedade. E como você aí, ansioso, ansiosa, que sofre com essa condição, ansiedade crônica, está sendo manipulado e não tem dimensão o quanto que as coisas do mundo podem estar te atrapalhando. Então se prepara, porque hoje a nave da saúde integrativa vai decolar e vai ser incrível, porque o piloto que está comandando essa nave hoje veio lá de Brasília, especialmente para o nosso programa. E esse grande médico mora no meu coração, ele cuida de mim assim com carinho, sabe? Então ele, a esposa dele, a família dele tem um lugar especial dentro do meu coração e dentro do ecossistema Before the Doctor. E claro que nós temos um programa exclusivo para falar sobre ansiedade. Então, aperta o cinto, hashtag decola nave, e vou já falar para você que está ao vivo com a gente aqui agora. É só escrever no chat assim, hashtag amo Doutor Ícaro, e você vai concorrer a um detox na velocidade da luz. Então, fica comigo, aperta o cinto e vem pro palco, Dr. Ícaro Alves. Seja bem-vindo! Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado. O Before the Doctor e o Antes do Médico é sua casa. Então, tome palco aqui, que eu digo que é o hashtag Decola Nave, porque a nave da saúde integrativa vem para trazer para o nosso público alternativas, né? Porque hoje, geralmente, as pessoas que têm o diagnóstico de ansiedade, elas meio que querem se acostumar a viver com esse diagnóstico. Então, a minha primeira pergunta é: por que que as pessoas que são ansiosas estão sendo manipuladas ou são manipuladas e não sabem? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer poder ajudar o próximo, especialmente quando tem uma ressonância tão grande com você, com o Rodrigo, com a família BTD, né? Antes do médico, e com os conceitos que vocês propagam, tá? Muito obrigado. Bom, quando você coloca que a ansiedade é um veículo de manipulação, eu vou lembrar daquele filme Detona Ralph, aquele desenho, né? Quando chega no final do desenho, foi mal, tem spoiler, né? O grande vilão, ele se combina com algum tipo de inseto que é atraído pela luz, tá bom? Tá. E aí, no final do filme, ele tá lá fazendo as maldades dele e uma grande luz pulsa, que normalmente atrai os insetos. A parte dele que foi combinada a inseto toma conta dele e ele ruma em direção à luz sem nenhum tipo de controle. Um cara inteligente e tudo, mas que quando combinou com a parte de inseto, ele perde o controle consciente e ruma em direção à luz. O ansioso, infelizmente, ele está sob o controle de hábitos de vida ruins, excesso de informação, excesso de tela e o vício em acelerar sem desacelerar. E isso é inviável, sabe? Então, essas 4 coisas que, em parte, a pessoa foi deixando entrar na sua vida, foi assumindo o comportamento, elas fazem com que essa pessoa fique altamente manipulável, porque ela quer alívio de qualquer jeito. Qualquer coisa que possa trazer um alívio, ela é aceita na vida e ela fica como se fosse My Precious, o anel do Gollum no Senhor dos Anéis. Isso vale para o calmante, isso vale para a bebida, para o vício, isso vale para qualquer coisa que traga alívio. Então, assim, se a gente for lembrar do mestre Augusto Cury, né, que me deu a honra de escrever o prefácio do meu 5º livro, do 11 Hábitos em 11 Semanas, de 2015, ele já fala ansiedade, mal do século, há 20 e poucos anos, sabe? Já era o mal no começo do século e só está piorando. E se a gente for olhar bem, as perspectivas são de que daqui a 10 anos, de cada 3 pessoas, 2 tenham uma doença psiquiátrica, sendo as mais comuns, depressão e ansiedade, ou as 2. Então, e a gente sabe que depressão, ela muitas vezes acontece numa pessoa que primeiro foi um ansioso crônico e de tanto ficar ansioso, começou a ter uma exaustão de nutrientes e acabou indo para o polo depressivo. Então,
Ansiedade, na minha opinião, é simplesmente uma das doenças mais graves desse século. E a humanidade não está se livrando dela, muito pelo contrário, está ficando mais ansiosa. E o que realmente leva à ansiedade? Quais são os fatores que levam à ansiedade, para despertar a ansiedade numa pessoa? Bom, principalmente hábitos de vida ruins. O que é um hábito? É tudo que você fez tanto na sua vida, repetidamente, que o seu cérebro passa a fazer de forma automática. Ou seu cerebelo, que é a parte automática do cérebro, Uhum. ou o córtex cerebral, mas com vias cerebrais que são tão facilmente ativadas, porque já foram ativadas tantas vezes, já foram treinadas, que com pouca coisa elas são mais efetivas que as outras vias cerebrais. Então, o cérebro gosta de conforto. Ah, Aquilo que ele fez com muita frequência, ele começa a disparar com mais frequência e com mais eficácia. Então, o ansioso, ele vai aprendendo a ficar ansioso e ele vai disparando a ansiedade, porque a ansiedade para ele, ela é, entre aspas, confortável para o cérebro, ela é fácil para o cérebro. Então, primeiro, os hábitos de vida, tá? Segundo, excesso de tela. Hoje em dia, as pessoas passam horas rolando tela. sim. E se antes o conteúdo tinha 1 hora de duração, ele foi ficando com meia hora, com 10 minutos. Agora, com 3 minutos, a gente estava conversando antes do programa, Aham. o Instagram, ele se recusa a oferecer um vídeo que você postar para audiências novas se o seu vídeo tiver mais que Mais que 3 minutos de duração. Se você for olhar os stories, só se permite stories de até 1 minuto. E se você for lembrar bem, existe a possibilidade de você postar de 15 segundos. Então a humanidade está cada vez mais querendo conteúdos rápidos, sem saber que esse rápido acelera para querer passar para o próximo. Não sei se você sabe, a maior taxa de rejeição de vídeo, de checar se o vídeo teve uma aceitação ou não, é 3 segundos. No Instagram tem uma métrica. Uhum. Vídeos que foram assistidos além dos 3 segundos. Acha que isso tem como dar certo? Não tem. As nossas crianças, elas passam o dia inteiro rolando vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube. Você sabe, por isso que eu fiz o formato do programa de 1 hora, porque em 1 hora o objetivo do programa é que quem tem esse diagnóstico, esse comportamento ou sintoma, ele possa se deleitar em informações, porque daí em 1 hora o profissional consegue quase que uma consulta ou em uma palestra Desenvolver o tema, o né? tema, exatamente. Não fica só as gotas e isso vai impregnar, a gente vai conseguir colocar dentro da cabeça de quem está assistindo a informação. Amém. Então, hábitos de vida ruins, já já vou falar quais hábitos, Tá. tá? Excesso de tela, seja tablet, seja computador, seja celular, sabe? O excesso de tela, ele te deixa ansioso por excesso de som, por excesso de imagem, De luz. estímulo luminoso, e por excesso o terceiro fator, informação. Por excesso de informação. Sim, Tá? imagine. Que não é conhecimento, né? O que a gente está acostumado. Né? Não, a mesma coisa. Vamos colocar informação e conhecimento a mesma coisa, porque tudo é informação. Para você ter uma ideia, eu fecho os olhos, abro e fecho depois de 1 segundo. Você captou mais de 7 GB de informação de vídeo. Nossa, eu não sabia disso. É mais ou menos o que o cérebro processa. Por quê? Só de abrir os olhos e fechar, eu capturei um panorama mental que depois, se a gente pudesse acessar de forma mecânica, a gente conseguiria pegar detalhes dessa imagem. Então imagine, eu sou uma pessoa de bem e eu só acesso conteúdo bom. Joia! Então na minha timeline, eu acesso uma pregação, eu acesso um vídeo inspirador, Uhum. depois eu acesso notícias boas, e olha que eu só estou falando de coisa boa. Depois eu acesso uma passagem bíblica, depois eu acesso um material de trabalho, depois eu acesso algo do meu filho. Tudo bem, já foram horas. Só conteúdo bom. Mas isso é uma sobrecarga. Hoje em dia a gente está absorvendo informação demais. Uhum. E isso sobrecarrega o cérebro. Mesmo que a informação seja boa. Mas outra coisa que está fazendo as pessoas ficarem ansiosas é o excesso de informação ruim. Então, excesso de tela, excesso de informação, de conhecimento, que toda informação gera conhecimento, bom ou ruim. E principalmente excesso de conhecimento de baixa qualidade. Sabe? Informação vem de música, vem de vídeo, vem de leitura, vem de papo com outras pessoas, vem de grupo de WhatsApp.
Hoje em dia a gente é bombardeado de informação ao longo do dia. Isso nos leva ao quinto problema. Todo mundo hoje em dia é cobrado para ir para ação, acelerar, mas as pessoas estão perdendo o espaço para desacelerar. E existem duas pegadinhas no corpo humano que a gente precisa entender. Quando eu morrer, eu vou perguntar para Deus. Por quê? A melatonina, que é o nosso hormônio do sono, ela é produzida a partir de uma modificação do neurotransmissor serotonina. Ok. Então você precisa produzir serotonina durante o dia, luz solar, um dia legal, sabe? Motivado, ativo, Dá gargalhada. dar gargalhada, orar, boas companhias, para à noite você ter serotonina para virar melatonina na pineal. Tá. Essa é uma das pegadinhas que eu vou perguntar para Deus. Na verdade, ele vai me responder: Ícaro, eu só queria que vocês entendessem que uma noite bem dormida vem de um dia bem vivido. Ai, que lindo! Possivelmente, né? Em segundo lugar, o GABA, que é o principal neurotransmissor calmante do cérebro, ele é uma modificação da molécula do glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Isso é Deus falando o seguinte: o tanto que você se excitar, estimular, se motivar para ação no dia a dia, é o tanto que depois você tem que parou, centrou, para que seu cérebro consiga produzir o GABA, que é calmante, a partir do glutamato que você produziu com a ação. E as pessoas hoje em dia, elas se aceleram demais, vivem no glutamato o dia inteiro, ainda vem da alimentação, glutamato monossódico, e não dão aquela brecha para o cérebro. Vou meditar, vou descansar, para que o glutamato vire GABA. E a desproporção deixa a pessoa ansiosa. Peraí, então existe uma relação entre o glutamato produzido pelo cérebro, que é para ter a estimulação, A ação, a ação, estimulação, acordar para o dia, com o glutamato monossódico dos alimentos, que a indústria química e alimentar... Totalmente. Quanto mais você consome alimentos ricos em glutamato monossódico para realçar o sabor desse alimento, mais você tende a ficar ansioso quando este glutamato chega no cérebro, atravessa a barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o cérebro de qualquer coisa que esteja no sangue, tá? Atravessa e vai deixar você mais estimulado. Tem alimentos que fazem isso. Por exemplo, café. As pessoas no Brasil tomam café demais. Ah, mas o americano também toma. Você já tomou café de americano? É tudo diluído, é fraco. É um chá. Por isso que eles tomam vários por dia. O brasileiro quer tomar uma grande quantidade de café o dia inteiro, todos os dias da vida, não dá nem um dia de descanso para ressensibilizar a cafeína e tudo, tá? Em quantidades enormes, 300 ml, 500 ml, 1 litro por dia. E o energético hoje em dia. E o vape, que tem nicotina. Então, a gente está estimulando demais da máquina. Shoyu? O shoyu. Tem glutamato? Na realidade, nós temos todos os temperos, todos os condimentos, né, industrializados, que não são feitos caseiros. Todos eles possuem glutamato monossódico. Tem o sal, que é só puro glutamato. E o shoyu, principalmente. Então, assim, aquela família ou aquela pessoa que tem o hábito de toda semana estar tomando ou comendo comida japonesa e mergulhando ali o sushi, provavelmente aquele sushi está super contaminando ela e deixando com efeitos O que colaterais. de vez em quando, Charlene, quem nunca, né? Todos nós comemos uma porqueira de vez em quando e tudo. Mas assim, eu brinco com os meus pacientes há 25 anos. Pode cometer abusos quem tem um uso adequado no dia a dia. Abuso, abuso. O abuso, ele só não vai ser danoso, e às vezes até é, mas ele só não vai ser danoso para quem se cuida no dia a dia. Mas as pessoas atualmente, elas querem viver no abuso e não colher os resultados ruins. E sobre os hábitos de vida, posso pincelar rapidamente, que eu falei primeiro que são os principais causadores de ansiedade hoje em dia. As pessoas não tomam água. 72% do cérebro é água. Quem é que fica ansioso? Cérebro. Muitas vezes o cérebro desidratado, ele desencadeia a ansiedade para motivar a pessoa a, ei, resolve para mim, porque eu não tô bem. Então, às vezes, a ansiedade é uma forma do cérebro falar, resolve alguma coisa que eu tô precisando. E quais são os 3 componentes básicos para a gente funcionar? A gente consegue ficar semanas sem comer,
dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. Então, água, porque a maior parte do corpo é água. Quem toma pouca água vai ser um ansioso cada vez pior. O ansioso irritável, que é o cérebro falando, me dá água. Em segundo lugar, a pessoa que respira mal, tá? Ela dá pouco oxigênio para o cérebro, e o oxigênio é fundamental para regular o cérebro. Uhum. Quem tem pouco oxigênio ou vai ser ansioso ou vai ser deprimido, ou os dois. E a falta de nutrientes. A pessoa não tem complexo B, não tem magnésio, vitamina C, vitamina D3 e quer funcionar como? Então, hábitos de vida ruins. E a falta de exercício, a falta de sono, a falta de sol, a falta de cuidado com a saúde mental, espiritual, social. As pessoas estão intoxicadas, estão inflamadas. E a gente tem que lembrar o seguinte: nunca se viu tanta gente ansiosa, deprimida ou com doenças, condições psiquiátricas, como nos últimos anos. O que aconteceu? Pandemia. Seria a minha próxima pergunta. As pessoas que foram vítimas do experimento, elas podem ter despertado com mais facilidade essas questões psiquiátricas? Claro, neuroinflamação. Tanto o experimento quanto o vírus em si, como experimento liberado, não vamos falar sobre isso especificamente, né? Tudo isso fez com que as pessoas ficassem, hoje em dia, nos últimos anos, com os cérebros mais inflamados. Aham. E a neuroinflamação faz com que o cérebro, ele tenha mais ansiedade ou depressão. Porque toda vez que você inflama o ambiente dos neurônios, você tem prejuízos à comunicação entre os neurônios, você tem prejuízo à sinalização, você tem prejuízo ao reparo de neurônios, à construção de novos caminhos neuronais, ao funcionamento do neurônio em si, tudo isso pela inflamação cerebral. Então, nós estamos falando, primeiro, a importância de uma desintoxicação completa do corpo, uma nutrição adequada, mas e as questões emocionais relacionadas à ansiedade? Qual que você acha que vem primeiro? Das questões emocionais, Que podem disparar processos de ansiedade? olha, hoje em dia eu te digo que as redes sociais estão fazendo as pessoas viverem uma sensação de incompletitude o tempo inteiro. A pessoa é sempre insuficiente, né? A vida nas redes sociais, ela é photoshopada, as pessoas só mostram o melhor da vida, mostram alguma coisa de pior quando querem gerar gatilhos de impacto e ganhar Uhum. audiência. Mas aí a pessoa olha e fala: eu não tenho esse celular, eu não tenho essa roupa, eu não tenho esse sorriso, eu não tenho essa casa, eu não tenho esse carro, eu não tenho esse cartão, eu não tenho essa vida, sabe? Isso vai gerando uma sensação de incompletitude e algumas pessoas vão até ser motivadas à ação. Eu quero criticar se isso eu preciso ou não, né? Ou então eu quero correr atrás, eu quero gerar perspectiva para mim, o que é saudável. O ser humano tem que querer crescer. Uhum. Mas para outras pessoas, elas podem querer criar um mecanismo de acompanhar a vida de outras pessoas nas redes sociais para ter um cheirinho daquela felicidade através da vida de outros. É o fenômeno de vários influencers e companhia que dão a mínima para sua audiência, mas estão aí com milhões de seguidores. Como a gente estava conversando mais cedo, se as pessoas gastassem metade do tempo que elas gastam acompanhando a vida de outras pessoas para poder investir nas suas próprias, peraí, ao invés de eu acompanhar outra pessoa aqui, o que eu posso fazer para eu melhorar minhas emoções? Para eu auditar minhas emoções e melhorar? Se gastassem metade do tempo, as pessoas seriam muito mais felizes. Mas hoje em dia tem gente viciada em acompanhar a vida dos outros, para não olhar para o seu próprio mundo. Então, é uma insatisfação com a vida, uma insatisfação com si mesmos por um excesso de comparação e uma aceleração e gasto excessivo de tempo acompanhando a vida dos outros. Uhum. Resultado, a pessoa sente que ela não tem tempo para cuidar de si, não tem condições de cuidar de si, quando na verdade tem. Se você está assistindo a gente nesse exato momento, o convite que eu te faço é: olhe mais para dentro. Olhe mais para você. O que me falta para ser feliz? Essa é uma pergunta muito poderosa. E se a resposta é muito negativa, você já tem que auditar. Algo está errado. Eu estou me comparando com quem para achar que a minha vida é tão ruim assim? O engraçado, parece besteira,
porque acho que nós já temos essas informações dentro do nosso inconsciente, mas a gente precisa levar assim, eu digo, um chacoalhão, tipo, acorda, que às vezes o menos é mais, às vezes você só precisa fazer o mínimo várias vezes. Eu quero dar um abraço aqui, olha, a Isa, que está acompanhando a gente, Isa Fidalgo, Andréa Lacerda, Vilma Martins, amo o Dr. Ícaro, Sandra Conrado, todo mundo escrevendo aqui, amo o Dr. Ícaro. Gente, é uma gratidão gigante ter vocês aqui a participação de vocês aqui no programa. E quem compartilhar aqui e escrever no chat, hashtag amo Dr. Ícaro, vai ter sorteio, porque a Isa tá lá escrevendo lá os comentários de todo mundo. Detox na velocidade da luz para você, a gente vai sortear hoje. Falando sobre ansiedade, sua prática clínica já de anos, né? Quase, acho que mais de 30 anos, né, doutor? 25 anos. Hoje, paciente que te procura, qual é o índice de reclamações sobre as doenças, os sintomas, né, neurotóxicos, neuroinflamatórios, ou principalmente sintomas de ansiedade? Eu me arrisco a te dizer que de cada 10 pacientes, 9 têm alguma queixa relacionada a desempenho mental, seja intelectual, seja emocional, porque tem uma diferença, tá? Intelectual, memória, aprendizado, tá? Uso, associação, né? Uso das informações que tem, isso é intelectual. Também está na parte do mental e do cerebral, em parte mental e em parte cerebral, mas é intelectual. E o emocional é a ansiedade, excesso de pensamento, de ativação, excesso de pensamento que acelera, depressão, excesso de pensamentos tristes, de pensamentos para baixo. Lembrando que nem todo depressivo é aquele repleto de pensamentos simples, de pensamentos tristes. Muitas vezes o depressivo é o silencioso ou aquela pessoa que ela tem felicidade, mas a felicidade não é mais como antes. O que é ruim é muito ruim e o que é bom não é mais tão bom assim. A gente tem que tomar cuidado que a depressão às vezes se manifesta desse jeito. Isso sem contar as que têm transtorno de humor, né? As que têm problemas relacionados ao sono. Sono é algo que comunica muito pra gente sobre como estamos. Geralmente a pessoa que dorme bem e tem disposição no dia seguinte, ela tá mais livre de ansiedade e de depressão. Muito mais livre. Olha só, aqui a Glaziane, minha primeira vez aqui, muito obrigada, seja bem-vinda. Lenira Monteiro, amo Dr. Ícaro. Vânia Polinato, boa tarde, incrível seu programa, parabéns, mandando beijo para você. Doutora, a gente vai já falar sobre como é hoje a sua forma de tratamento, como é a sua abordagem para o tratamento de ansiedade, principalmente com suplementação e os 11 hábitos de vida. Mas antes, eu quero falar para você que está nos acompanhando que o Dr. Ícaro, vou até jogar aqui na geral, que eu quero que ele apareça, que eu digo que quando as pessoas elas têm propósito, Deus abençoe, ela entrega, que ela sabe que aquela informação não é dela. Ela veio para cá para transformar a vida das pessoas. E o Dr. Ícaro, como médico formado já há mais de 25 anos, escreveu um livro e entregou esse livro para a humanidade. Vou pedir para o Youssef colocar a capa do livro. E tem tanto o livro para adulto e o livro para criança, que é o Gigi. Esse daí é o Domine Sua Saúde. Se você quer adquirir esse livro, é só você entrar no link da bio do Dr. Ícaro. E sabe quanto que ele custa? Muito obrigada, Dr. Ícaro, pelo seu maravilhoso trabalho. Você acessa no link da bio, você consegue fazer o download desse livro. São quase 180 páginas de muito conhecimento que pode transformar a sua vida. Fala só um pouquinho como é que veio a inspiração divina para você escrever esse livro. Quando eu terminei o meu oitavo livro, veio na minha cabeça o seguinte, que o próximo seja gratuito, né? E eu procuro lembrar bem claro, né? Eu procuro seguir a Deus, né? Muito será cobrado de a quem muito foi dado. E eu tenho tudo. Lucas 12:48. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho saúde, tenho uma carreira reconhecida, agradeço a vocês, tenho a oportunidade de estar aqui com gente especial como você. Joga na geral, Youssef. Tenho uma casa, tenho carro, tenho Deus, tenho tudo. Resultado, hora de transbordar. Como Denzel Washington disse numa entrevista, né? Na primeira fase da vida, você luta,
Na segunda, você consolida. Na terceira, você transborda. Eu tô na terceira fase da vida. Ai, entendi. Então, gente, o Domine Sua Saúde ele é gratuito para vocês. Eu não vou pegar seu celular, eu não vou pedir seu e-mail, nada. Quando você entrar no dominesuasaude.com.br, você vai baixar o livro gratuitamente e lá eu coloquei todo o básico que qualquer pessoa no mundo precisa para poder recuperar, manter e melhorar a saúde. Está sendo traduzido para o inglês, sai no final desse mês para o inglês e eu já vou começar a tradução para o espanhol para soltar também. Tudo isso tem custo, claro, mas eu arco porque eu quero que o mundo tenha acesso a esse conteúdo gratuitamente. Te agradeço muito pela oportunidade de divulgar. E agora as pessoas entendem do porquê o hashtag amo o Dr. Ícaro, né? Aqui nos comentários. No livro, as pessoas vão saber os 11 hábitos. 15. São 15? Não são. São 15. É porque Aumentaram, 11 era 10 anos o atrás. livro anterior, né? Os 15 hábitos. Mas tem alguns que você fala que são os principais, Sim. que é o início de tudo, que tipo, você tem, no mínimo, isso daqui. Os 3 hábitos principais, gente. Até para você não sofrer de ansiedade ou se curar dela, tá? Mas, Ícaro, esses 3 podem me curar da ansiedade? Em vários casos, sim. É o que eu uso para os meus pacientes. Tá tudo esmiuçado no livro, tá? No Domine Sua Saúde. Tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora. E alimentar-se direito no dia a dia. Mais proteína, gordura e fibra. E menos carboidrato, leite, glúten e aditivos químicos. Na dúvida, siga a dieta mediterrânea, que é a mais estudada para ter saúde. Tá. Esses 3 são os hábitos mais potentes para melhorar a saúde. Seguidos depois pelos outros 3 hábitos. Depois que esses 3 estão bons. Exercícios, sono e sol. Exercício como? 2 vezes por semana exercício de força, 2 vezes por semana exercício aeróbico. É o mínimo. Se fizer mais, melhor. Eu faço mais, tá? No dia a dia. Dormir direito, de lado, no silêncio, no escuro, evitando jantar muito pesado, evitando excesso de água antes de dormir, bom colchão, bom travesseiro. E sol. Pegar ali seus 5 minutos de sol no sol do meio-dia, o máximo de exposição corporal, se for outro sol, um pouco mais. Para sua pele, por exemplo, bem branquinha, talvez precise de menos, tá? Mas começou a ficar avermelhada a pele, sai que o benefício já veio. Esses são os 6 hábitos principais. Top, que funcionam muito bem. Depois, cuidar da saúde emocional, mental, espiritual e social, tá? Desintoxicar no dia a dia, muito importante. Gerenciar melhor o estresse. Depois você vai para os outros hábitos. Se você seguir esses 3, você vai ver o quanto sua saúde vai melhorar muito e rápido. Vamos só observar aqui. Vamos pegar uma pessoa que trabalha, que ela sai de manhã super cedo, pega o transporte público, por exemplo, para ir trabalhar, sai tipo 5 da manhã e só vai voltar 10 horas da noite. No final de semana, então, ela vai pegar o sol, não pela semana inteira, entendeu? Mas ela vai tentar. Você ia falar do sol? Eu ia falar do sol porque às vezes na hora do almoço ela poderia almoçar pegando um solzinho na cabeça. Mas de roupa não conta tanto. Mas nem se pegar só na cabeça? Claro que ou na se der palma para da pegar mão? nas áreas expostas já é melhor do que nada, Tá. né? Uns 5 minutinhos no máximo. Porque também a hiperexposição vai aumentar a chance de manchas e de alguns tumores de pele. Mas a hipoexposição, baixa demais, aumenta a chance de melanoma, por exemplo, que é um dos piores tumores que tem. Então, o ser humano depende de sol. Deus não é nem cínico, nem burro, nem sarcástico. Ele colocou um hormônio em nós que só é produzido quando a gente expõe a pele minimamente saudável ao sol, que é a vitamina D. Foi chamado de vitamina D, mas é o hormônio D. Deus quer sinalizar alguma coisa para nós ao fazer isso, não é? Ou seja, peguem sol. Claro que você não vai pegar 20 horas de sol por dia, né? 5 minutinhos na hora do almoço para a maioria das pessoas. Se a pele é um pouco mais escura, um pouco mais. Isso faz milagres. É pouco. E se não der, pelo menos no final de semana. E hoje existem diversos aplicativos que contribuem para que as pessoas consigam fazer o monitoramento da respiração, do dormir. O doutor citou alguns para mim antes do programa. Sim, tem o meu para Android, gratuito também, tá? Conte-nos! Chama-se Gerenciador Saúde Dr. Ícaro. Eu criei ele, tá lá para vocês baixarem. Ele estava pro iPhone também,
Mas a Apple quis me cobrar quase R$ 2.000 para eu ter o aplicativo. Ah, Eu falei, meu Deus, eu não sou desenvolvedor, né? Mas eu tô pensando de pagar para tá. colocar lá também. Mas para o pessoal do Android, é só baixar Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, liga os alarmes lá e ele te apita o dia inteiro. Hora de tomar água, hora de respirar, hora de exercitar e por aí vai. O Dr. Ícaro trabalha com a saúde integrativa, ortomolecular, mas para mim o que foi transformador na minha vida foi a regulação hormonal que eu tive a oportunidade de ser tratada. Que, inclusive, Rodrigo, que endeusa, né? Então, grande parte do tratamento. Quem não acompanha ainda, eu vou pedir para você colocar @Dr. Ícaro Alves no Instagram, para você acompanhar o conteúdo, a riqueza de informação e vai dar aquele gostinho de quero mais, porque com certeza pode ter alguma situação na sua vida que você vai precisar de acompanhamento com o médico e eu super recomendo porque eu fui tratada. Então, não falamos só de limpeza de terreno biológico, né? Falamos da saúde em geral. E parece engraçado, mas você está escutando aqui de um médico coisas básicas, não é, doutor? São coisas básicas que às vezes são esquecidas. Você bate na frente, você vai fazer uma consulta com o médico, ele pergunta: você está respirando? Você está lembrando de pegar sol? Tem médico que ainda não lembra disso, de lembrar o paciente de que ele existe. Mas é porque na nossa faculdade, Charlene, a gente não tem uma só aula sobre isso. Não tem. Eu dei aula em 2 faculdades em Brasília. Eu tentei levar essa consciência. Gente, ao longo do curso de medicina, de fisioterapia, de enfermagem, coloquem uma aula, só uma aula de hábitos saudáveis de vida. De medicina do estilo de vida. Só uma. Ninguém quis colocar. Eu falei, tá bom, uma disciplina então não dá. E um médico chega a ter de 7.000 a 10.000 horas aula para se formar. Ele só recebe o conhecimento sobre hábitos saudáveis de vida pulverizado em drops em algumas matérias. Porque a gente também tem uma indústria da doença que faz com que todos sejam muito mais lucrativos, doentes, controlando os sintomas, do que sem sintomas, Charlene. Engraçado, né? Que agora tem várias universidades grandes, Cambridge, Harvard, que têm uma especialização apenas para falar da medicina de estilo de De vida. estilo de vida. E a gente tem, ó, vocês têm a oportunidade aqui, gente, no programa Antes do Médico, de conhecerem esse ilustre professor médico que pode passar tudo para vocês, porque isso faz parte da rotina dele. E vou dizer que isso é verdade, porque a gente saiu para almoçar e olha, foi lindo o prato dele e da Kátia, a esposa dele. Exemplar. Exemplar, a gente tem que. É meio ambiente. Então, quando ele falou lá quem você vai seguir no Instagram, porque o conteúdo que você escuta diariamente, que você vê diariamente, é o que vai mudar a sua vida. Inclusive, tem o grupo do Instagram, né? Que a gente recebe as mensagens, que você tem o seu grupo privado lá do Instagram, que sempre tem mensagens falando sobre dicas de saúde, informações de suplementos e tudo mais. Ó, o Dr. Rodrigo tá aqui, mandando beijo para todo mundo. Glaziane aqui, muito feliz. Vou já fazer a tua pergunta. O curso de reversão de Alzheimer, ele fala exatamente todos esses itens que o paciente que foi diagnosticado com o mal de Alzheimer precisa retomar. Então, olha que interessante. Se o paciente pega e lê o seu livro, acompanha seu conteúdo, faz uma consulta, ele pode transformar a vida dele e evitar viver 120 anos que é o que a gente busca. Exatamente. E a ideia, gente, não é me promover. Senão não teria um livro gratuito que vocês podem usar à vontade, como quiserem. Até montar o livro de vocês, o manual de vocês à vontade. O Dale Bredesen, né, que escreveu o livro Fim do Alzheimer, do protocolo Recode, né, ele nada mais fez do que um neurologista que viu que hábitos saudáveis de vida e vários suplementos naturais e nutracêuticos juntos poderiam fazer com que qualquer paciente com Alzheimer, mas outras neurodegenerações também, Parkinson, demência frontotemporal, demência senil, corpúsculo de Lewy e tudo, tá? É porque a mais comum é Alzheimer, seguida de perto de Parkinson. Ele só descobriu que se ele associasse a neurologia convencional, hábitos saudáveis de vida e uma boa suplementação, que o paciente melhorava. É isso, gente. Quer evitar uma neurodegeneração? Melhore seus hábitos de vida. Quer evitar uma doença psiquiátrica? Melhore seus hábitos de vida. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, boa suplementação. Saúde
mental, espiritual e social. Isso que a gente está falando aqui. Agora, se você já tem ansiedade, depressão ou algum distúrbio de memória ou até uma neurodegeneração, é mais importante ainda para você melhorar esses hábitos de vida. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Não é? Então, gente, a qualquer momento que você começar a melhorar seus hábitos de vida, você vai conquistar mais horas de vida, mais dias de vida e com mais qualidade, a qualquer momento. Fantástico. Glaziane falando aqui sobre outra situação, que ela está com úlcera H. pylori, tratando com guaçatonga e espinheira santa. Não é o tema do programa, mas provavelmente ela deve estar com úlcera por questões alimentares, parasitas, então é importante fazer o acompanhamento da limpeza do terreno biológico, né? E melhorar os hábitos de vida que estão no livro. Água, alimentação de base, exercício, sono, sol. Porque o que foi falado é que o que já está, mas o que levou ao que já está, precisa ser retirado, senão o que está não vai embora ou volta. Ansiedade em crianças. Como tem sido hoje a sua rotina ou acompanhado outros profissionais que tratam crianças? Tem gente que nasce com um perfil ansioso, ou seja, tem mais facilidade de ter ansiedade. Do mesmo jeito que tem criança que nasce e logo tem um câncer. E aí, aquela teoria da gente falar do câncer, né? Poxa, é uma falta de energia muito pesada, exposição a metais tóxicos, uma inflamação no terreno biológico muito grande. E o que é que explica uma criança no começo da vida ter um câncer? Muitas vezes a tendência genética é forte demais. Mas a gente tem que lembrar que no dia a dia não é genético que mais importa para a gente manifestar alguma coisa no nosso corpo. Não é. É o nosso comportamento de vida, é o nosso estilo de vida e, além do nosso estilo de vida, o nosso meio ambiente, se ele é mais ou menos tóxico ou saudável. Para as crianças não é diferente, gente. Claro que pode nascer com uma tendência a ter mais ansiedade. Por exemplo, na família todo mundo é ansioso, uma tendência maior. Mas a tendência nunca vai se manifestar sozinha. Tem que ter um gatilho. E hoje em dia, o que acontece com as crianças? Desde muito cedo, excesso de açúcar, leite animal, leite de vaca, e não é o da mãe, é o de vaca, glúten, tá? Não dorme direito, as telas são oferecidas muito cedo, tem criança que com 1 ano de idade para ficar quieta, a mãe coloca o tablet passando coisa e tudo, a criança já vai com a mãozinha. O que vai acontecer com essa criança? Ela aprende a criar uma dependência de tela, dependência de informação. Quando ela fica sem informação, ela fica louca e ela passa a dormir só apagando. Como é que essa criança não vai desenvolver ansiedade? Ela vai desenvolver ansiedade. Então, hoje em dia, tirando aquele caso da criança que no berço ela já tem um perfil ansioso, muito difícil isso, extremamente difícil. Geralmente é aquela criança que está com alimentação inadequada, cheia de química, leite, glúten e excesso de carboidrato, que o carboidrato dá um pico de energia para o cérebro, hiperativa, depois a insulina pega esse carboidrato, tira e a criança fica em hipoglicemia. E o cérebro em hipoglicemia, ele vai desencadear glutamato para continuar funcionando. De novo glutamato. De novo. Vou te explicar. Glutamato não é ruim, tá? Se eu venho aqui dar uma entrevista para você, conversar aqui e tudo, mesmo que eu esteja com fome, meu cérebro pensa, não tem combustível, mas ele tem que dar entrevista. O glutamato vem e motiva para a ação. Alimentado, melhor ainda, vem o glutamato, dá uma clareza mental, se associa às coisas e conversa. Então, glutamato não é ruim. O problema é o excesso de glutamato. Esse é que é o problema, tá? Só que eu preciso que você lembre o seguinte, todas as vezes que o cérebro ele sentir algum estado de carência, mas que ele tem que responder, ele hiperproduz glutamato. Vou te dar um exemplo. Uma mãe de rua tá com a sua criancinha do lado, não come há 2 dias. Tá lá fraca e a criança aqui. Aí vem um carro, a criança sai correndo e vai ser atropelada. Essa mãe tá passando fome há 2 dias. Eu garanto que ela vai levantar, vai lá, tira a criança e você fala, de onde veio essa energia? O glutamato foi liberado de uma vez e deu uma motivação para o cérebro. Perigo, deu um jeito. Glutamato, adrenalina, ela responde.
O problema é que se você fica criando estados carenciais no cérebro com frequência, você vai gerando uma hiperprodução de glutamato, e se depois você não sossegar para o seu cérebro entender que esse glutamato tem que ser transformado em GABA, você não relaxa. Aí o sono não é repousante porque tem glutamato demais. No outro dia você já começa mais ansioso, glutamato demais. E o excesso de glutamato é neurotóxico, podendo levar até a doenças como esclerose lateral amiotrófica. Se você perguntar, Ícaro, de quais doenças você tem medo? Só uma, esclerose lateral amiotrófica, que ela vai paralisando a pessoa de baixo para cima. A pessoa vai sentindo e vai vendo, eu vou morrer, sem respirar uma hora. Então a gente tem que Eu até entender, gravei um programa falando sobre isso. é uma doença terrível. Essa eu tenho medo. Essa eu peço para Deus para não ter merecimento, entre Pra aspas, ficar ou livre. demérito para ficar livre dessa. Sabe? Porque essa eu tenho medo. Todas as outras, o que vier, a gente dá um jeito. Agora, a gente tem que entender que o glutamato, olha lá, ó, colocaram que o glutamato está relacionado com o aumento da resistência à insulina. Sim. E o Doutora Bianca Gerbasi. Beijo, doutora. Obrigada pela sua participação. E o aumento da insulina está associado a mais inflamação, e a inflamação cerebral aumenta a produção de glutamato. Bota o cérebro em alerta para tentar resolver a inflamação. E como é que eu faço se eu tenho, o corpo tem uma hiperexposição, uma hiperprodução de glutamato, e ele vai ter que converter isso em GABA. Se ele não conseguir converter isso, como é que eu limpo esse glutamato em excesso? Você vai ter que promover uma melhor circulação cerebral. Você vai poder usar o GABA para tentar fazer um equilíbrio relativo. Dá para suplementar o GABA. É o que muitos psiquiatras e psicólogos não reconhecem, mas o GABA é perfeitamente suplementável. Tá? Inclusive, eu tomo. Então, eu tomo também regularmente, tá? E você vai ter que estimular os mecanismos de detoxificação do cérebro. Não é difícil para o cérebro detoxificar glutamato, tá? Só tem um problema. Se a maioria das pessoas não para, vive em ansiedade, vive acelerada, não informa para o cérebro hora de parar, que horas que o cérebro vai se permitir transformar o glutamato em GABA ou detoxificar? Não vai. E a pessoa vai viver estimulada. Agora, uma dica que eu dou é meditar. Você já ouviu falar de um monge budista meditando num templo mesmo, lá no Tibete, ansioso? Não tem. Os próprios monges, se pegarem alguém ansioso, ele ainda não é um iniciado. Ele é um aprendiz e vai ficar mais tempo meditando até aprender a meditar. Deus colocou em nós um mecanismo excelente para transformar glutamato em GABA. Qual? Meditar. Respirar fundo. Não é parar de pensar. Parar de pensar é morte. Não dá. Mas diminuir a velocidade dos pensamentos. Focar na respiração, numa música ou num ruído de fundo, sabe? Pensamento veio, acolha e deixa aí. Entrar em alfa. É o que a gente popularmente fala. E assim, meditação é o tipo de coisa que todo ansioso deveria fazer. Lá no consultório, eu aviso para todo ansioso. Primeiro, melhorar os hábitos de vida. Segundo, criar rituais de acalmar, como meditação, pé no chão para trocar elétrons, contato com a natureza, respirar fundo ao longo do dia, diminuir tela, diminuir a entrada de conhecimentos, botar os momentos de relaxamento no dia a dia, fundamental, e usar o GABA, e às vezes fazer uma boa terapia, porque também tem os traumas. Trauma é mais ou menos o seguinte. Isso aqui é um trauma, tá? Aí eu coloco aqui esse trauma. Eu não resolvo o trauma. Aí eu vou colocando camadas, anos de vida em cima. Enquanto a pilha é pequena, tá equilibrada aqui no copo, não é? Mas à medida que essa pilha de experiência de anos de vida aumenta, ela é estável? Não, ela é bamba, não é? E quando você vai ver, caramba, ela é bamba por causa disso que não foi resolvido. Você tira, a pilha fica estável. Então é claro que muitas vezes uma boa consulta, um bom acompanhamento com um terapeuta ou psicológico é fundamental para você ver que trauma é esse lá atrás de infância, ou de adolescência, ou de adulto jovem, que você carrega e que pode estar fazendo com que o seu mecanismo de vida de olhar a realidade seja ansioso desde aquele momento. É libertador muitas vezes você fazer uma terapia e se livrar disso. Aí tem um livro,
tá? Que eu vou recomendar para vocês e que, se vocês quiserem, é só entrar em contato com o telefone do meu consultório, tá? Na hora que você assistir esse vídeo, e eu peço para liberarem para vocês. O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Greene, se eu não me engano. Ele é maravilhoso. Eu acho que eu te mandei esse livro no WhatsApp. Mandou. O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro eu já li 3 vezes, eu chorei nas 3 vezes. Que ele faz você entrar em contato com, no meu caso, o Ícaro ansioso. O Ícaro, por que é ansioso? O que o Ícaro faz para ser ansioso e como se livrar dessa armadura que muitas vezes carrega ansiedade junto. Já é um livro que ajuda pra caramba. O que vocês estão esperando, gente? Tá aí o telefone na tela. Entre em contato, fala. É a Patrícia, né? Isso. Fala com a Pede, Patrícia, quero o Cavaleiro Preso na Armadura. Pode pedir agora, ela manda o PDF para vocês. Mas é claro, se você puder achar para comprar, para ajudar o autor, uma boa. Mas tá esgotado, só tem sebo. Muito difícil de encontrar. Gente, quanto presente. E é uma preciosidade. Outro livro excelente, O Ciclo da Autossabotagem. Esse livro faz você entrar em contato com as ferramentas, eu já falei várias aqui, mas as ferramentas que você usa para se sabotar. Agora, já falei várias, né? Hábitos de vida ruins, manter-se acelerado excessivamente, não ter momentos de desacelerar, que é quando o cérebro transforma glutamato em GABA, excesso de tela e excesso de conhecimento. Você sabe aquela pessoa, Charlene, que morre um parente, ela entra no modo que resolve tudo. Sim. Tudo. Ela até chora ou fica triste, companhia, mas ela resolve tudo. Até o enterro ela tá lá, resolvendo tudo. Ela fala as últimas palavras, sabe? E depois essa pessoa desaparece por alguns dias. Muitas vezes o que aconteceu? Glutamato, 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 quer dizer, resolva, resolva. Velório, enterrou, aí ela informa para o cérebro dela. Agora eu posso descansar. Ela capota, por quê? O cérebro começa a transformar glutamato em GABA maciçamente. É o ciclo da vida. É por isso que essa pessoa capota depois. O pessoal fala, ai, agora caiu de exaustão. Não, não. Ela se permitiu acalmar e o cérebro transformou o glutamato em GABA para não intoxicá-la. Hoje em dia, quem é que para mostrar para o cérebro? Pode transformar glutamato em GABA. O estresse já passou. A gente não faz isso. O patrão não deixa. Nossa autocobrança não deixa. Nossa percepção da família e da rotina não deixa. A gente não se permite. E Jesus deixou pra gente na Bíblia. Não andeis ansiosos. Tá escrito lá. Por que a gente não consegue entender que a gente só tem que fazer a nossa parte e a promessa de não sermos ansiosos vai se cumprir? Incrível. Eu acho tão lindo da sua parte unir a medicina com a espiritualidade, trazendo, né, frases bíblicas, vivências e como que isso, claro que isso tem influência, que atrás de atrás não, nesse caso é do lado, né, desse grande homem sempre tem uma grande mulher. E um beijo para Kátia, mulher incrível, grande mãe, grande esposa, grande empresária. E grande cristã. A Kátia tem 20 anos que ela tá na minha vida. Queria que tivesse chegado mais cedo, né, mas Deus sabe o momento certo. E ela me ajudou a conectar mais ainda com Deus. A Kátia, com 1 ano na minha vida, ela já falou, bota isso que você tem no livro. E tava lá no primeiro lançamento e tudo. A Kátia é meu talismã de bem. E outra, vários dos meus livros têm muito conteúdo que ela desenhou, tá? Ela tem crédito. Te amo. Eu sempre falo que as pessoas que a gente deve seguir como referência são aquelas que você tem que conhecer como um todo. Aquilo que está na frente das mídias sociais e que está por trás. Porque esse é o que a epigenética fala. É o meio ambiente que você frequenta. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer esse casal fantástico. Quero aproveitar os nossos últimos minutos, a gente ainda tem um tempinho, mas hoje, quais são os principais suplementos que você gosta de passar para as pessoas que têm crise de ansiedade, que não sejam medicamentos? Sim. Teve uma pessoa que colocou aí, eu vi o comentário, tá? Primeiro, se você sofre com dependência química de benzodiazepínico, de tarja preta, você precisa assistir os vídeos, nada acontece por acaso, né? Me deu vontade de falar disso 2 semanas atrás, eu gravei 3 vídeos. Lá no icaro.med.br/tarja preta. Vocês vão adorar os vídeos.
Repete aí, doutor. Ícaro. .med.br/tarja preta. É o seu site. É o meu site, mas o /tarja preta é uma parte do meu site com meus últimos 3 vídeos sobre o tema, quase 3 horas, ajudando as pessoas a se livrarem desse vício terrível que é a tarja preta, tá? Suplementos. O que mais importa é o GABA, Gamma-Aminobutyric Acid. Em inglês, GABA, tá? Icaro.med.br/GABA. Tem vídeo meu lá explicando tudo sobre o GABA, tá? Acesse. Outra coisa fundamental, magnésio, tá? O ansioso tem que aprender que ele vai ter que usar magnésio possivelmente manhã, tarde e noite. Qual a quantidade? De magnésio elementar, não é da liga. Magnésio de malato 1000 miligramas. Só tem 200 miligramas de magnésio ali, o resto é de malato. Então, primeiro, quais as diferenças do magnésio? Porque a gente tem o dimalato, que tem um ácido málico, né? Que permite o... Magnésio é magnésio, Charlene. Só que o que está ligado a ele vai levá-lo um pouco a mais e com prioridade para tecidos diferentes. Tá. Então, o treonato vai entrar melhor no cérebro, o taurato entra bem nos intestinos, nas células imunológicas, o citrato entra bem nos rins e no fígado, o dimalato entra bem em todas as células, e por aí vai. Então, magnésio, entre 300 e 600 miligramas de magnésio elementar por dia. Eu tomo 2 cápsulas de magnésio de malato 3 vezes por dia, sabe? Então, ó, GABA pode também para criança, tá? Magnésio pode também para criança. Complexo B, principalmente B6, B9 e B12. Ok. As formas ativas. P5P, metilfolato, metilcobalamina, tá? Ômega 3. Tem gente que começa a usar o ômega 3, a cabeça melhora pra caramba, porque diminui a neuroinflamação e o cérebro adora ômega 3. Coenzima Q10, fundamental, porque tem cérebro que sofre por ansiedade, depressão, distúrbio de memória por falta de energia. Aí você dá uma boa coenzima Q10, a pessoa, nossa, ressurgi, tô super bem. Tem um que eu gosto bastante, que é o chá verde, ajuda muito, tá? Um dos medicamentos naturais, chá verde. Tá. Um dos medicamentos naturais mais bem estudados da humanidade para muitas coisas, e muitas vezes a pessoa toma um bom polivitamínico e polimineral e melhora. A Vânia, beijo, Vânia, obrigada pela sua participação. Ela perguntou o que você acha do iodo para crianças para melhorar a concentração. Eu só passo iodo para criança depois que eu viro uma dosagem urinária e sanguínea mostrando que tem carência. Por quê? Se você der iodo para a criança sem ela precisar, você pode fazer com que a tireoide dela tenha problemas. A tireoide pode se blindar e meio que fechar transportadores por causa do excesso de iodo. Então, tem que dosar para ver se tem carência, confirmar. Agora, aquela pergunta que eu fiz para você no podcast do Congresso, que eu falei assim, se pudesse escolher apenas um suplemento, apenas um, de todos, qual você indicaria que é aquele que não pode faltar? A pessoa ela não toma nada, mas ela tem que tomar só um. GABA. GABA. Gente, o GABA é tão importante e tão pouco falado que me permita 2 minutos para falar do GABA. Sim, temos tempo. O GABA é o seguinte, todo cérebro produz GABA. Todos nós produzimos, a criancinha na vida intrauterina, o idoso e tudo, tá? Para você ter uma ideia do tanto que o GABA é importante, os benzodiazepínicos, Rivotril, cloxazolam, diazepam, enfim, todos eles agem aonde? Nos canais de GABA. São medicamentos que a indústria fabricou para poderem acalmar, agindo nos canais de GABA. Eu, há 20 anos atrás, olhei e falei, não faz sentido. Por que eu não posso repor o próprio GABA? Por que eu tenho que ficar dando remédio para agir nos canais de GABA, ao invés de dar o próprio GABA? Aí eu fui pesquisar. A indústria da doença ensinou para os médicos o seguinte, não, a quantidade de GABA que age no cérebro, que atravessa para o cérebro, é pequena demais. Não adianta você dar GABA. Não vai chegar no cérebro. Mentira! Mentira! O GABA chega pouco, mas em parte ele age pelos neurônios nos intestinos, que sensibilizam o cérebro, ou via nervo vago pelos intestinos, ou ele passa na corrente sanguínea e parte e atravessa para o cérebro. Então, gente,
existe um calmante natural que não causa dependência, quase não tem efeito colateral, que eu já usei para milhares de pacientes que largaram os benzodiazepínicos usando GABA. Paciente que está em processo de desmame. Precisa usar o GABA e o magnésio e os suplementos que a gente falou e bons hábitos de vida, claro, é um conjunto e a gente vai diminuindo a dose aos poucos. Lá no consultório, mais de 90% dos pacientes largam os benzodiazepínicos, os tarja preta. É uma liberdade, sabe por quê? Lá no futuro, o benzodiazepínico vai levar o quê? Mais depressão, mais problema de memória, de aprendizado, de olhar a vida cinza, de humor, Uhum. sabe? Benzodiazepínico, como eu explico no icaro.med.br/tarja preta, foi feito para a gente usar por, no máximo, 3 a 6 meses. No máximo. E tem gente usando há décadas. Médico prescrevendo direto. Não pode ficar sem, não pode ficar sem. Mas você tentou tirar do paciente? Você tentou equilibrar o magnésio, o ômega 3, o complexo B, os hábitos de vida do paciente? Eu vou logo falar para você, se prepara. Se prepara porque se você está pensando em passar por uma consulta e só dizer que o que você sente é aguardar por uma receita, você vai levar uma lapada. Comigo não dá. Ela sabe porque, né? Ela falou, meu Deus do céu. Mas assim, quando Jesus Cristo expulsou os vendilhões do templo, ele foi suave? Não. Ele foi violento? Não. Ele foi assertivo. Mas muitos até hoje falam, foi violento, né? E ofendeu as pessoas, e mimimi. Não. Muitas vezes, quando você mexe na zona de conforto das pessoas, isso causa um impacto. Mas a grande coisa é seu amigo ou bom médico quem diz o que você quer ouvir ou o que você precisa ouvir? Uau! Essa pergunta é fantástica. Pois é. Porque o que será que é o verdadeiro amigo, né? Porque muitas pessoas se magoam quando a gente pega e dá um chacoalhão e fala a verdade e bate. São as pessoas que realmente te amam. Alguém que realmente quer impactar sua vida e o seu bem. Corrija um idiota e você ganha um inimigo. Corrija um sábio e você ganha um amigo. Quem realmente é sábio gosta de saber aonde está errando para não errar mais. Ou o que pode fazer melhor para servir melhor, para ter melhor. Como é que você vai saber isso se você está cercado de pessoas que só te dão tapinha nas costas? Né? Olha que incrível. Gente, eu preciso falar para vocês, todos esses suplementos que o Dr. Ícaro mencionou aqui no programa, nós temos lá no Before the Doctor. E o Before the Doctor é o tempo da saúde integrativa, onde a gente apresenta para você todos os melhores suplementos que existem no mercado. E é claro que além das moléculas, além da bioquímica, nós atuamos com a biofísica. Então somos a primeira loja quântica oficial do Brasil. Então vendemos todos os suplementos nutracêuticos, infocêuticos e, claro, a linha completa de higiene corporal e facial para você, para sua filha, para o seu marido, para vocês deixarem de se intoxicar. Então, se você é um consumidor consciente, sabe o que está dentro de cada rótulo, é lá no Before the Doctor que você vai encontrar uma diversidade. A gente fala que é tempo porque todo mundo que entra fala, meu Deus, aqui é a Disney da saúde integrativa, que tem desde filtro, equipamentos biofísicos, produtos de limpeza e uma sala de atendimento. Enfim, temos produtos e serviços dedicados para você. Liga agora 011 51 9925 01 e a gente te espera. E falando Mas rapidinho. Ah. Gente, a loja é maravilhosa. Eu e minha esposa passamos lá hoje. Eu acho que a gente deve ter deixado lá uns R$500, né? Porque é muita coisa legal. E assim, muitas vezes a mulher vive cheia de maquiagem, de tinta, de creme e tudo. Você já parou para pensar que essas coisas que você coloca aqui, a pele absorve tudo e podem estar te intoxicando? Lá é uma loja onde tudo é 100% saudável. Então, eu achei excelente. E volta nas suas pacientes que são tratadas, por exemplo, para fazer desregulação hormonal ou que estão em menopausa, que você também pega pacientes Sim. O quanto que eles geram os disruptores endócrinos. Eu sei que não é o tema, mas só fazendo uma pincelada que a gente vai falar sobre isso. Sem contar que ansiedade e depressão muitas vezes tem a ver com carências hormonais. A usuária do anticoncepcional, que vai ter problemas hormonais, a mulher no climatério, no pós-menopausa, muitas vezes os sintomas principais que ela tem são ansiedade ou depressão, porque o cérebro também precisa de hormônios. Aí uma reposição bioidêntica vai bem. Mas isso, outra vez, eu venho aqui pra gente falar, né? Vamos falar. E eu quero só falar para vocês, se vocês gostam do conteúdo, a gente fala de física quântica,
Vocês sabiam que existe um mestrado no Brasil hoje que fala exatamente sobre esse conteúdo? Gente, o Instituto Fernando Tabem está trazendo esse mestrado com mais de 720 horas de conteúdo transformador e você ainda pode viver uma imersão presencial lá na Índia com o próprio Amit Goswami. Então você vai aprender com diversos profissionais. Esse curso tem mais de 30 módulos e o mestrado que une ciência com ciência e abordando diversos temas como a física quântica no mundo, constelação familiar, medicina chinesa, Ayurveda, homeopatia, psicologia quântica, neuroplasticidade e felicidade. Esse mestrado, ele é ideal para profissionais da saúde, terapeutas, professores, astrólogos, consteladores e todos que desejam viver, servir, trabalhar com muito mais propósito. A primeira etapa do mestrado, ele é uma pós-graduação em biofísica. E já a segunda etapa é um mergulho profundo nas ferramentas quânticas. E o encerramento, é claro, que vai ser uma imersão lá na Índia. Então, se você sente que chegou a hora de dar um salto real de consciência, esse é o seu chamado. Mais do que um título, esse mestrado é um divisor de águas na sua vida espiritual, pessoal e profissional. Doutor, para quem está nos assistindo, qual a mensagem para aquela pessoa ansiosa que sofre isso durante anos? Você pode entregar para ela. A mensagem principal é: você não precisa continuar sofrendo se você fizer o básico. Melhore seus hábitos de vida, como está gratuitamente lá no dominesuasaude.com.br. Gente, é gratuito mesmo o livro, tá? Então, melhorar os hábitos de vida, evite o excesso de tela, evite o excesso de informações, mesmo as boas, porque isso sobrecarrega a máquina, é igual o celular com a memória cheia. Ele começa a ficar quente, começa a pifar. É a mesma coisa com o seu cérebro, tá? Tenha momentos para desacelerar no dia a dia, medite, e muitas vezes você, lá no livro eu falo sobre meditação também, e muitas vezes pode ser que você precise de uma boa psicologia, de uma boa psicoterapia. E use o GABA. Eu acho que com esse básico, se você tomar as rédeas do processo e entender que ansiedade não é sinônimo de tarja preta para a vida inteira, o que eu posso fazer para melhorar? Você vai ver que, como a grande maioria dos meus pacientes, você tem como se livrar da ansiedade ou lidar melhor com ela no dia a dia, de forma natural. Você sabe o que eu acho mais lindo da tua parte? É porque, como médico, você quer que o paciente seja independente. Isso. Do tipo, olha, eu vou te dar aqui o caminho e depois você segue a sua vida sem precisar de mim. Você não precisa voltar aqui todo mês, eu nem quero. Você vai fazer um acompanhamento comigo e depois você segue a sua vida. Jesus falou que ele era o caminho. Em algum momento ele falou que tinha que estar com ele o tempo inteiro para ser salvo? Ele veio para dar o exemplo. E se eu quero chegar algum dia aos pés de Jesus, eu tenho que seguir os passos dele. Que passo seria esse se eu criasse uma dependência de mim? Eu sou só um ser humano querendo ajudar. Então, deixando o exemplo, se as pessoas seguirem, eu vou estar feliz onde quer que esteja. Uma salva de palmas, minha gente. Se você está vendo esse vídeo agora, comenta, compartilha. Porque, gente, fala sério, é só o Antes do Médico que pode trazer essa informação para você, não é lindo? Quero agradecer a participação, doutor, da sua presença aqui no nosso programa. O Antes do Médico é a sua casa. Gratidão infinita por poder ajudar a esse programa crescer mais ainda. Sua presença aqui, ilustre presença, é muito importante para mim. Minha gratidão. E agradecer a presença de todos. Ah, minha mãe colocou Marlene. Estou achando maravilhoso o programa. Um beijo, que legal. gente. Imagina uma ceguinha escrever aqui no YouTube. Isso é um grande passo, né? Então, minha gente, Isa já colocou os comentários aqui. Quem escreveu o hashtag Amo Dr. Ícaro, você vai ser sorteado daqui a pouco um detox na velocidade da luz. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal de casa, obrigada pela participação de vocês. E a gente se encontra toda sexta-feira às 15 horas, até eu ir pra TV. Hã? Até eu ir pra TV. Sim, Ah? top. Já pensou um ao vivaço todo dia? Nossa, muito bom, hein? É com a sua Vamos energia. orar. É com a sua energia que eu conto, viu? Então, beijo, um final de semana abençoado, cheio de luz na sua vida. Fica com Deus. Obrigada. Vem sentir o brilho, a força em você.